E agora passamos a palestra com o tema A Nova Arca de Noé, a sociedade a partir da verdade, da justiça e da caridade. Convidamos ao palco para esta apresentação o Dr. Sérgio Cavalieri. Sérgio Cavalieri é engenheiro civil, pós-graduado em finanças com o curso de gestão avançada no INSEAD na França, é presidente do Conselho de Administração da Ali Combustíveis S.A., da Codeme Engenharia S.A. e da Metasa Indústria Metalúrgica. É também membro dos conselhos de administração das empresas do Grupo Azamar e do Conselho Consultivo da Bimbo Brasil. Também participa do Conselho Consultivo Internacional da Fundação Dom Cabral e recebeu os títulos de Industrial do Ano da FIENGE, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, em 2008, e Engenheiro do Ano da Sociedade Mineira dos Engenheiros, em 2016. Com a palavra, então, para a sua apresentação, Sérgio Cavalieri. Muito obrigado, boa tarde, é um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. No FAS, já na sua 7ª edição, demonstrando, que está realmente um evento consolidado, não só aqui no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil e até internacionalmente. Várias ocasiões tivemos aqui palestrantes internacionais, como dessa vez com o Luiz Bamelli, e demonstra toda a capacidade de realização aqui dos gaúchos, a persistência, a capacidade de realização da ADCE, sob a liderança do D'Amico, o nosso grande líder, Antônio D'Amico, e toda a equipe que se reúne para viabilizar esse importante evento para a sociedade gaúcha e a sociedade brasileira. Bom, espero que a gente tenha uma conversa aqui realmente um bate-papo bastante descontraído, com um tema que nos é bastante próximo, principalmente das pessoas ligadas ao meio empresarial. Afinal, a DCE é uma entidade, é uma ONG, mas ligada ao meio empresarial, ao mundo do trabalho. Então, o tema começa lá falando da Arca de Noé, que é um tema bíblico, mas nós bebemos nessa rica fonte, que é a Bíblia, mas aterrissamos ao nível do dia a dia dos nossos negócios, tentando, então, com todo o empenho para colocar todo esse vasto ensinamento que nós temos desde da doutrina chamada doutrina social da igreja, ou pensamento social cristão, ou ensinamento social cristão, no dia a dia dos nossos negócios. Bom, nós vamos começar, então, recordando um pouco o que é a narrativa da Arca de Noé, que está lá em Gênesis, no capítulo 6, e quando fala, então, da corrupção da humanidade e a ameaça divina. Então, no 6.5, o Senhor viu o quanto havia crescido a maldade das pessoas na terra e como todos os projetos de seus corações tendiam unicamente para o mal. E continua no 6.6, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o ser humano na terra e ficou com o coração magoado. Se a gente para de ler com cuidado, Deus se arrepender da criação e ficar com o coração magoado, é uma narrativa muito, muito forte. No 6.7, o Senhor disse: vou exterminar da face da terra o ser humano que criei, e com ele os animais e o que se move pelo chão e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Então, essa é a história de Noé. Noé era um homem justo, era um homem íntegro entre os contemporâneos e sempre andava com Deus. Mas a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. E Deus viu que a terra estava pervertida, toda a humanidade tinha pervertido sua conduta na terra. Então, aquela terra, a suíte presidencial, que nos foi falado ontem, no início do FAS, toda aquela palestra tão animada e tão maravilhosa, que a gente ouviu, com toda aquela criação de Deus, Deus ficou arrependido de tudo que tinha feito e chamou então Noé. E a gente conhece a história, pediu que Noé levasse sua esposa, seus filhos e as noras, construísse a arca,
levasse os animais, sempre, né, o macho e a fêmea, e porque ele então ia inundar a terra com o dilúvio, para que então se iniciasse, né, uma nova vida sobre a terra, e aí a narrativa é que a água cobriu os montes mais altos e exterminou toda a vida na terra, né? Bom, e que semelhanças, né, quando a gente lê aqui alguma dessas frases, né, viu que ali no 6:11, né, mas a terra se perverteu diante de Deus, encheu-se de violência, né? Então, quando a gente vê essa narrativa, essa passagem, né, que semelhanças, né, que a gente pode ver entre o mundo de Noé com o mundo atual, né? Bom, então saímos lá da época de Noé e aterrissamos aqui no século XXI, esse mundo da sociedade do conhecimento, avanços tecnológicos fantásticos. Hoje nós demos uma fugidinha aqui, junto com a Gigi Cavalieri, que é minha irmã, presidente da DCE São Paulo, e junto com o Luiz Bamelli, fomos visitar lá o Tecnopuc, toda aquela área, né, de tecnologia, de inovação. Então, esse é o mundo que nós vivemos atualmente, né? Cada dia uma novidade, um mundo totalmente conectado. Esse aparelhinho fantástico aqui cada vez mais domina as nossas atenções, o nosso tempo, e cada vez mais as coisas se concentram aqui, né? Todas as atividades estão se concentrando aqui, banco, trânsito, não só comunicação, máquina fotográfica, máquina de filmar, máquina de mensagens, e aí isso aqui não vai terminar nunca mais, né? Isso aqui cada vez vai estar mais no nosso dia a dia, e vimos aqui inúmeras, também durante as outras palestras, provas, né, reais de que isso entrou na nossa vida, e nós estamos permanentemente conectados, a nossa vida é totalmente transparente, e existe uma interdependência global na medida em que as comunicações são instantâneas, as comunicações são em tempo real, não existe mais tempo diferido, né, como a gente chama, né, quer dizer, intervalo de tempo entre um acontecimento e o conhecimento daquele fato, né, quer seja um problema de uma calamidade num determinado país, um terremoto, uma questão de violência, uma nova descoberta, um pronunciamento que é feito em qualquer parte do mundo, em qualquer momento, instantaneamente, todos nós já temos conhecimento. Então, existe uma interdependência total, essa conexão promovida pela revolução tecnológica, e a revolução tecnológica implica numa revolução, numa nova época da nossa humanidade, né? Estamos passando, né, atravessando uma nova época da humanidade, que é proporcionada pela essa revolução tecnológica, que muda comportamentos também, né? Ela tem impactos no nosso comportamento, e aí todo mundo, o mundo, né, esse novo mundo da internet, esses aplicativos, esses dispositivos que cada vez mais vão aprofundando nesse novo mundo que é imprevisível, é instável, que nós não controlamos, que a cada dia surge uma novidade e uma nova forma de nós nos relacionarmos, né? Coisas do tipo Airbnb, né, que até há pouco tempo atrás nem existia, que é o aluguel de casas, né, para uma noite, uma temporada, casas, apartamentos, fazendas, o que você quiser alugar em qualquer parte do mundo. Então, isso impactou fortemente o negócio dos hotéis, por exemplo, e o Uber, né, que é essa descoberta fantástica, né, e a desintermediação que acontece, né, as pessoas se conectando diretamente pessoa a pessoa, contratando serviços, e uma desintermediação em geral das instituições que se enfraquecem e as pessoas cada vez mais se fortalecem. É um movimento até bastante interessante do ponto de vista até cristão, porque as pessoas ficam mais fortalecidas, o poder, as instituições perdem poder, né? Aí governo, as próprias empresas, bancos, governo perdem o poder, e o poder se move na direção da pessoa, na direção do ser humano.
em função justamente dessa comunicação, desse poder de comunicação, comunicação de mídia social, mídia instantânea. A pessoa tem cada vez mais poder e tem cada vez mais influência sobre os destinos de toda a humanidade. Ontem o Thomas, do Capitalismo Consciente, mostrou, né, alguns números para a gente também da evolução econômica, tecnológica, o que isso propiciou, não só na questão da comunicação, mas aí o desenvolvimento da medicina, o crescimento, né, da produção mundial de bens e serviços e produtos, do PIB mundial. Né, por exemplo, pegando lá desde o ano zero, ontem ele mostrou mais resumidamente, e imagem é sempre mais fácil da gente visualizar, né? Então, pegando lá desde o ano zero, que é o nascimento, né, da era cristã, projeções aí feitas, tem a referência ali embaixo, aqui não está dando para ver, mas é uma fonte de pesquisa, quanto que era o PIB per capita desde lá do ano zero, e ficou basicamente estabilizado lá entre 500 e 600 dólares, até 1.600, 1.700 e 1.750, com o início da Revolução Industrial, que foi uma outra mudança de época que nós passamos, também fruto de uma revolução tecnológica, e chegamos hoje aí perto de entre 7 e 8 mil dólares per capita no mundo, né? Então, em cerca de 200 anos, crescemos mais de 15 vezes, né, praticamente, o PIB per capita, né? A redução do analfabetismo, vejam só, até 70, que foi outro dia mesmo, tinha quase 40% da população mundial era analfabeta, e uma redução significativa hoje da ordem aí de 15%, 13%, 14%, e até o século XIX a média mundial era em torno de 90%, né, de analfabetismo. Então, isso foi também evolução mundial, aqui dá para ver a fonte, que é a própria Unesco, né? Aumenta a expectativa de vida desde o início da era cristã era em torno de 30 anos, e a partir de 50 que isso começa realmente a se expandir, e hoje já estamos aí em muitos países acima de 70 anos, e outros países aí acima de 80 anos, né? Então, tudo isso foi fruto do desenvolvimento da capacidade humana, do desenvolvimento da medicina, desenvolvimento da economia, dos meios de produção, a concentração das populações em áreas metropolitanas, em áreas urbanas. Houve a necessidade de aumento de produção para poder suprir essas massas de pessoas vivendo em áreas urbanas. Então, isso exige também um aumento de produção de todos os produtos agrícolas, produtos de máquinas, equipamentos, né? E nós, então, estamos, né, numa época, né, no início do século XXI, em que as pessoas, como eu falei, estão muito mais informadas, instantaneamente informadas, as pessoas estão mais conectadas, né? E hoje existe mais celulares no mundo do que número de pessoas, e esse aumento é exponencial, e as pessoas estão mais escolarizadas também, mais anos de estudo, as pessoas têm mais acesso ao ensino. Então, são avanços importantes para a humanidade, e que aparentemente não tem muito a ver com aquela narrativa lá da história de Noé, né? Mas nem tudo são flores, né? Se a gente começar a reparar, né, parar um pouco para pensar nas coisas negativas que infelizmente a gente enfrenta no nosso dia a dia, e ouve aí nas notícias, através do celular, através da televisão, através dos jornais, da mídia escrita, que cada vez tem menos importância, né, mas que continua existindo, a gente vê que o mundo ainda tem muito problema, várias regiões do mundo que não tem muito todo aquele avanço, toda aquela melhoria de condição de vida que a gente examinou ali anteriormente, naquelas evoluções que nós tivemos, né? Então, questões ligadas à violência, questões das guerras que existem entre seitas religiosas ou entre religiões, disputas de território, disputas por riquezas minerais, riquezas do planeta, a questão das metrópoles com grandes diferenças sociais, né, de renda, e aí a cidade moderna convivendo com a cidade, com as comunidades, com as favelas,
questão da pobreza, a falta de moradia, a falta de saneamento, o problema com o lixo, né, a grande quantidade de lixo que as cidades produzem, problemas de todo tipo de saneamento, né, o Brasil, principalmente, os países, né, menos desenvolvidos, com problemas gravíssimos de saneamento, problemas ligados à natureza, os impactos que o desenvolvimento trouxe também em relação à natureza, o planeta já sendo retirado mais recursos naturais do que ele é capaz de repor. Então, são desafios, são problemas, problemas de corrupção, e isso aqui agora no Brasil nós estamos, acho que, o país mais especialista, né, em tudo que diz respeito à corrupção, delação premiada, processos jurídicos e como é que isso funciona. Infelizmente, né, tivemos que aprender essa lição também, né, e o país inteiro assim, muito enojado, né, com tudo isso que aconteceu, que envolve empresários, envolve companheiros, pessoas que a gente conhece o nome e sobrenome, às vezes conhece pessoalmente, conviveu com, né, muitas delas, e políticos, né, que trouxeram todo esse problema, uma boa parte desse problema que o país vive hoje, que, lógico, não são todos, é uma minoria, mas que fizeram um estrago muito grande, né. E o que aconteceu, né? O mundo mudou, as pessoas evoluíram, como a gente viu, estão mais escolarizadas, mas muitas empresas ainda estão ultrapassadas e muitos líderes ainda estão com foco errado. E na exortação apostólica do Papa Francisco, ele trata de alguns pontos, assim, muito, vai direto ao ponto, sem nenhum escrúpulo, e fala, né, exatamente dessa desumanização da economia, né, uma economia que colocou as finanças em primeiro lugar, e fala, né, se o ser humano não está no centro da economia e no centro das nossas preocupações empresariais, então quem está lá, né, ou o que está no lugar do ser humano, né? Uma economia da exclusão, o dinheiro que governa ao invés de servir, o consumismo doentio que foi criado, né, com esse desejo de ter, né, a felicidade de estar no ter, a cultura do descartável, né, eu quero hoje, compro um produto, amanhã sai outro, eu já quero outro produto, e as pessoas são infelizes porque não tem o modelo mais novo de celular, ou a calça mais da moda que saiu lançada aí pelas grifes, a idolatria do dinheiro e a globalização da indiferença, né? O mundo que era globalizado, que se globalizou no passado, de repente as pessoas começam a se fechar no seu egoísmo, e não se preocupar mais com as outras pessoas, e se preocupar somente cada um consigo mesmo. E creio que dessa dicotomia, né, desses dois mundos, né, desse mundo fantástico da evolução, da suíte presidencial, que foi nos falado ontem, esse mundo maravilhoso, uma natureza belíssima, exuberante, e com todo o avanço que o homem fez, usando a inteligência que lhe foi dada e todos os dons que lhes foram dados por Deus, né, com todos esses problemas que nós temos atualmente, no século XXI, os problemas que ainda, os graves problemas, os sérios problemas que permanecem, que persistem, principalmente ligando à questão social, ligando à questão das pessoas. Então, isso certamente inspirou, acredito eu, os organizadores do FAS 7 a lançar esse tema, né, sobre a nova Arca de Noé, né. Será que chegamos num ponto, né, em que Deus estaria tão descontente com nós mesmos de querer reiniciar novamente tudo, né, passar a borracha? Lá na época ele jogou água e inundou tudo, passar a borracha e convidar Noé para ajudar, e todos os animais, né, ajudar a criar fazer uma nova criação. Acredito que essa tenha sido a provocação, e que eu agora compartilho com vocês, para que a gente pense junto como, então, logicamente, que não vai acontecer um novo dilúvio, como aconteceu lá na época de Noé, mas nós temos que nos basear na verdade, na justiça, na caridade, nesse tripé que é muito importante, reúne ali valores importantes da fé cristã, para realmente construirmos uma nova sociedade, né?
A gente sabe que a gente vive mudanças, são turbulências, incertezas, a cada dia são novos desafios. Tem a questão, né, acima de tudo, a questão da ética, que a gente tanto preza, que nós, como empresários cristãos, temos isso como um ponto de partida no nosso agir, no nosso dia a dia, mas a gente sabe, né, das questões, das facilidades que são criadas, das dificuldades que são criadas, dos atalhos que nos são apresentados para levar de uma maneira mais rápida ao sucesso. Sabemos das questões morais que nos envolvem em função da nossa, não só da nossa fé, mas da nossa criação, dos valores que recebemos durante a nossa própria criação, através das nossas famílias. E sabemos das tentações do mundo, né? E vivemos, na realidade, essa frase que eu vou falar, não foi eu quem disse, mas eu achei muito interessante, foi o professor Antônio Batista, que é um jovem e atual presidente da Fundação Dom Cabral, que é a principal escola hoje, a mais renomada escola brasileira de educação de executivos, que os gerentes, os executivos, os gestores das empresas vivem a ditadura do sucesso, né? Eles têm sobre a cabeça deles uma espada, né, que os obriga a ter sucesso para se manterem vivos, para se manter os seus empregos, os seus salários, as suas remunerações, né? Então existe, né, foi criado, né, uma ditadura do sucesso, foi por nós mesmos, pelo mundo da economia, pelo mundo dos negócios, né? E a pessoa então fica o tempo inteiro buscando sucesso, e nessa busca de sucesso muitas vezes acaba entrando em alguns atalhos e fazendo algumas coisas que talvez não devessem ser feitas, né? E a DCE, então, nesse momento, vamos chamar assim, dessa nova arca de Noé, dessa nova retomada quem sabe, de uma reconstrução do mundo, uma nova reconstrução das empresas, das lideranças, uma nova maneira de fazer negócios, a DCE apresenta respostas, apresenta caminhos concretos, efetivos, que contribuem para essa nova caminhada da humanidade, começando justamente a partir do meio empresarial. E como é que essa proposta que a DCE traz para o meio empresarial, né? Aí, buscando também, né, aquela figura daquela passagem bíblica, né, da casa construída sobre a areia, né? E, no caso aqui, a nossa areia, nas suas incertezas, as redes sociais que se comunicam a todo momento e que podem estar, de repente, a nosso favor ou podem estar contra a nossa empresa. Podemos estar conquistando pessoas que nos apoiam ou conquistando pessoas que querem nos destruir. A velocidade das mudanças, a estabilidade das regras, a estabilidade da tecnologia, as necessidades de curto prazo e um curto prazismo também que se implantou no meio empresarial, a imprevisibilidade, novas tecnologias, a ditadura do sucesso, como eu falei. E a DCE, então, apresenta, né, fala, olha, tudo é mutável, tudo é incerto, é imprevisível, né? O que não muda, na realidade, são os valores. Se nós pararmos para pensar, para refletir, se nós tomarmos nossas decisões baseadas em valores, estejam certos que estaremos tomando boas decisões. Aí sim estará a rocha, aonde lá a segunda passagem, né, de Mateus, capítulo 7, de 24 a 27, que é uma leitura muito lida nos casamentos, né, e que a gente traz aqui para o mundo empresarial. Se nós construirmos a nossa casa, a nossa empresa, sobre a rocha dos valores, tenho certeza que nós estamos pavimentando, estamos construindo um novo caminho para o ambiente empresarial aqui no Brasil e no mundo todo, né? Porque a DCE é uma entidade, pertence a uma entidade internacional e tem presença mundial, presença em 43 países, né? E quais são esses valores, né, que vêm do ensinamento social cristão? É simples, como tudo na vida, as coisas melhores são as coisas mais simples, né? Então, em primeiro lugar, é o resgate da dignidade da pessoa humana, né? É aquela frase lá do Papa Francisco: se o ser humano não está no centro, quem está no centro? É o lucro, é o dinheiro, é o sucesso, é a fama, é a remuneração variável, é o bônus no final do ano, é o poder, são objetos, carros, casas, mansões,
prazer, né, mulheres, homens, o que está no centro, efetivamente, né, do nosso fazer empresarial, se não for o ser humano, né? A questão do bem comum foi bastante trabalhada aqui nessa tarde, né, que é o conjunto, né, de condições para que todas as pessoas tenham felicidade e possam se desenvolver plenamente. A universalidade dos bens, né, a Igreja se posiciona fortemente a favor da propriedade privada dos bens, mas recordem-se daquela colocação também muito forte, né, que sobre toda a propriedade existe uma hipoteca social, né, quer dizer, ou seja, a propriedade precisa estar a serviço das pessoas, né? Então, não é correto nós retermos as coisas demais para nós, sem que isso seja colocado à disposição, né, da criação de riqueza e de bem-estar para as pessoas. A solidariedade, que nós podemos substituir por amor, né? A subsidiariedade, que é uma palavra pouco conhecida no nosso dia a dia, apesar de já ter sido definida pela Igreja há muitos anos, né, e recentemente a própria Uniapac lançou um livro que se chama Respeito em Ação, e a subsidiariedade aplicada aos negócios, porque esse termo era mais usado ao meio político, ao meio de governo, a ação governamental, a ação de Estado, do que a ação empresarial, e a participação, né, um incentivo para que nós, como líderes empresariais, participemos do dia a dia, não fiquemos só restritos às quatro paredes da nossa loja, do nosso negócio, ou aos muros das nossas fábricas, ou às cercas das nossas fazendas, mas que a gente saia efetivamente para participar da comunidade, da política, da associação de bairro, que a gente seja efetivamente missionários que levem também todos esses conceitos, esses valores do ensinamento social cristão. Então, o que a DCE propõe, né, é um pouco essa virada da chave, né? O mundo está sendo muito conduzido pelo lado financeiro, essa financiarização da economia no mundo, e nós temos que virar a chave para o ser humano, temos que focar, dar nossa atenção para o ser humano, para a pessoa, para o desenvolvimento integral das pessoas. E a DCE, então, lançou esse programa aqui no Brasil, que chama Empresa com Valores, alguns anos atrás, e o objetivo desse programa é formar empresários, dirigentes, empreendedores, para que possam aplicar nos negócios os valores cristãos. É isso, é um programa de formação empresarial. Assim como a DCE, o papel da DCE é esse mesmo, né? O papel da DCE, a DCE pode fazer muitas coisas, né, como uma ONG, mas a sua função principal é ajudar na formação das pessoas que estão no ambiente empresarial, de dirigentes, de gestores, de presidentes, de proprietários de empresas, de donos, acionistas, formar essas pessoas no ensinamento, nos valores cristãos. Tem um segundo passo, que já vai na parte já de execução do programa propriamente dito, que é estimular a formação de grupos de reflexão e vivência. Nós vamos ver em seguida o que é isso, na prática mesmo. Partilhar, formar desses grupos, partilhar dentro desses grupos os dilemas e dificuldades sociais, culturais, ambientais e políticos do dia a dia. Quer dizer, existem vários dilemas, as decisões não são fáceis, às vezes nós nos confrontamos com decisões que nós temos que tomar realmente complexas, difíceis. Então, quando isso é compartilhado, quando isso é trocado, essa experiência com outras pessoas, a gente acaba podendo encontrar melhor as melhores decisões, né? E encontrar soluções, caminhos que preservem o objetivo maior, que é a pessoa, né? Como nessa nossa decisão, qual é a decisão, qual é o caminho que vai realmente preservar e beneficiar mais o ser humano. Estabelecer uma nova cultura empresarial no país, uma cultura ética e cidadã voltada para o bem comum, a empresa a serviço da sociedade, e formar uma rede de dirigentes e empreendedores cristãos. Quer dizer, o nosso objetivo é, na medida que esse programa vai avançando, ele vai atingindo várias regiões das cidades, vários municípios, ele é chegar a todos os locais do Brasil e formar uma grande rede
porque hoje o sistema, né, com toda essa tecnologia da comunicação, essa interconexão entre nós é possível. Então, esse programa tem esse grande sonho, né, o sonho grande, que está lá no livro do Jorge Paulo Lema, com seus companheiros, né, de realmente formar, dentro de alguns anos, no médio prazo, no longo prazo, uma grande rede de pessoas que têm esses objetivos comuns e que podem, certamente, construir uma nova sociedade, um novo mundo empresarial com esses valores, né? E indo aí bastante para a parte prática mesmo do programa, né, um dos pilares do programa são justamente esses grupos que são formados, que são grupos de 8 a 12 empresários, 6, 10, né? Isso é uma indicação apenas, executivos, dirigentes, um grupo constituído por afinidade, então pode ser pessoas que sejam do mesmo ramo de negócios, que a partir de uma entidade de classe, de uma associação, dentro da empresa, ligado talvez no bairro, numa igreja, né? Então essas pessoas se reúnem, é um grupo autogerenciado, ele tem apenas um facilitador, que ali é quase que um marcador de reunião, faz um acompanhamento, é ali um animador, né, dos demais. Existe toda uma metodologia, então a indicação que sejam reuniões realizadas a cada 2 ou 3 semanas, não mais espaçada do que isso, né? São módulos, né, para que a gente tenha uma sequência, né, toda uma metodologia, então tem uma sequência, são módulos, cada módulo com 10 reuniões, porque aí você tem o começo, o meio e o fim. Então, quando vai se iniciar um módulo, fala, daqui a 10 reuniões, 10 encontros que nós vamos ter, nós vamos terminar esse módulo, vamos passar para um outro módulo, né? E como é que a metodologia, por que chama grupo de reflexão e vivência? A reflexão é feita a partir da leitura individual, de textos que são disponibilizados através da internet, e a vivência são essas reuniões que são realizadas a cada 15 dias, a cada 3 semanas, nesse grupo, no local que quiserem, no horário que quiserem, no dia da semana que quiserem. O próprio grupo decide, o próprio grupo é autogerenciado e se organiza. Isso, então, o objetivo é que seja o mais prático possível, o mais simples possível, que possa atingir uma escala muito grande, atingir o Brasil todo, né? E custo baixo, porque ele é todo feito através de internet, todo disponibilizado, todo o material de leitura, como nós vamos ver aqui em seguida, ele é disponibilizado através da internet. E, lógico, o resultado dele é a médio e longo prazo. Isso não tem nada que a gente consegue fazer nenhum milagre, porque nós estamos falando de uma mudança cultural, numa mudança de atitude em relação ao que é praticado na média dos nossos negócios hoje em dia, né? Então, aqui algumas figuras mostrando que já algumas imagens, né, de reuniões de grupo, mostrando que isso já é uma realidade em várias cidades do Brasil, já está acontecendo. Eu mesmo participo de um grupo, até para testar, verificar se a coisa funciona bem, ver a reação das pessoas, e dou meu testemunho pessoal aqui para vocês, que vale a pena. Aqui mesmo em Porto Alegre já começamos com esse programa. Ele, no início, como toda coisa nova, no começo ele agarra um pouco, demora um pouco para deslanchar, a gente sente algumas dificuldades, mas depois que a gente pega o jeitão, como a gente diz lá em Minas, né, pega o jeitão da coisa, deslancha, e as pessoas cada vez mais querem continuar, querem estar juntas, e chega num ponto que as pessoas, relatos lá do meu grupo, de pessoas falarem assim, olha, aqui eu compartilho entre nós aqui, com vocês, eu compartilho coisas que eu nunca tinha compartilhado antes, nem na minha casa, na minha família, com minha esposa, com meus filhos, nem no meu trabalho, nem com os meus sócios. Porque vai criando ali um grau de confiança, de respeito, de coleguismo, que cria essa possibilidade dessa troca, dessa permuta, dessa vivência do olho no olho, de poder tocar, estar junto, trocar experiências e ouvir dificuldades parecidas que as outras pessoas tiveram também, né? Nós já estamos, né, esse material está sendo desenvolvido ao longo do tempo, conforme isso tudo também é mutável, porque, né, as coisas mudam, né? Então, nós começamos com a parte básica, né, de todo o ensinamento social cristão, utilizando um livro editado pela Uniapac, em 2008,
que é o Rentabilidade dos Valores, que faz a introdução ao ensinamento social cristão. Tá? Ali talvez algumas pessoas vão falar, puxa, mas era a doutrina social da igreja? Sim, mas até para tirar esse peso, né, quando a gente fala doutrina, tem um peso, né? Você está querendo me doutrinar, né? O termo é usado assim um pouco até distorcidamente, né? Então, quando nós criamos, junto com um grupo de pessoas, inclusive o Padre Martinho nos ajudou demais para, né, ter essa formatação desse programa Empresa com Valores, nós decidimos usar o nome Ensinamento Social Cristão. Estamos falando dos valores sociais, os valores, tudo que veio lá desde 1891, com Leão XIII, Rerum Novarum, e depois as várias encíclicas aí ao longo de mais de 100 anos, né? No módulo 2, a vocação do líder empresarial, que é um livro maravilhoso, escrito, editado pelo antigo Conselho de Pontifício de Justiça e Paz. Hoje ele tem um nome diferente, é Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. Também tem reflexões aí maravilhosas. Nós adotamos no módulo 2, no módulo 3, a Laudato Si, no módulo 4, aquele livro que eu falei para vocês do Respeito em Ação, que fala sobre a subsidiariedade, e no módulo 5, que é onde o meu grupo está, eu acho que é o grupo que começou mais cedo, então está mais avançado, estamos estudando justamente a Evangelii Gaudium, que é a alegria do Evangelho. Então, 10 reuniões em cada módulo desse. O material já está todo disponível na internet, então o grupo baixa o material de leitura da próxima reunião. A reunião tem um roteiro para se realizar a reunião, tem perguntas provocativas para estimular, né, aquela vivência entre as pessoas, e no final da reunião tem uma anotação que cada um faz, o grupo faz e manda para a organização central, vamos chamar assim, do programa, para ir formando ali uma série de pensamentos, de reflexões sobre os temas abordados. Então, tudo bastante simples, assim, não procuramos não inventar nada. Isso aqui é muito parecido com equipes de Nossa Senhora, é muito parecido com movimentos focolares, com o Caminho de Damasco, outros movimentos que a igreja já teve. Se a gente retomar lá os primeiros cristãos que se reuniam, né, em pequenos grupos para conversar, então a gente resgatou isso, né, os grupos autogerenciados, com liberdade para definir, né, o local de reunião, com a maior praticidade possível, com material todo através da internet, e material que nós não inventamos nada, tudo foi escrito, quem escreveu pensou muito antes de escrever cada um desses livros, desses materiais de referências, dessas literaturas, né, de referência que nós usamos. São materiais riquíssimos, de conteúdos fantásticos, e que nós não aproveitamos. Nós, eu digo, como homens de negócio, como líderes empresariais, não aproveitamos esse riquíssimo saber que está disseminado, está à nossa disposição. Então, eu vou mostrar para vocês alguns textos, né, a partir da onde a gente faz essas reflexões. Por exemplo, né, a vocação do líder empresarial. Ali, só para quem não conhece, essa pessoa aqui é o cardeal Turkson, que é o presidente do Conselho do Dicastério de Desenvolvimento Humano Integral, que cuida agora de todas as questões sociais da igreja, é o braço direito lá do Papa, que cuida de todas as questões sociais da Igreja Católica, né? E esse livro foi escrito, inclusive, com a participação também da Uniapac, de professores, pessoas do próprio Vaticano, sacerdotes, e pessoas também da Uniapac. Então, veja, por exemplo, no parágrafo 8, né, fala assim: quando os líderes empresariais se dão conta que participam de um trabalho do Criador, quer dizer, nós somos colocados na posição de co-criadores da obra de Deus na Terra. Olha a importância disso. Quando Deus criou, né, o planeta maravilhoso, né, Ele criou a madeira, criou o minério de ferro, criou a sílica, a areia, mas Ele não criou o vidro, não criou os móveis, né, a madeira não estava aqui dessa forma que nós estamos vendo aqui, Ele não criou o aço, né, isso tudo é fruto do trabalho do ser humano, da inteligência humana, do esforço, do empenho, da criatividade. Então, no nosso trabalho diário, nós somos co-criadores da obra de Deus
nesse planeta magnífico que se chama Terra. Então vejam a importância que isso tem, que vai muito além do que fazer lucro, né? Fazer lucro, fazer dinheiro é importante, é indispensável, é fundamental, mas o nosso papel é muito, o nosso propósito, né, que se falou tanto nesses dias, é muito superior a isso, né? Então, os líderes empresariais começam a ganhar noção e consciência da grandeza e da maravilhosa vocação, responsabilidade da sua vocação. O próprio Papa Francisco falou, ser líder empresarial é uma vocação, e é uma nobre vocação. Voltando no parágrafo 2, ainda da vocação do líder empresarial, quando os negócios funcionam adequadamente, trazem uma contribuição insubstituível ao bem-estar material e até espiritual da humanidade. Então nós, através da nossa capacidade, dos dons que recebemos de Deus, utilizando toda a criatividade, toda a nossa inteligência, somos co-criadores, criamos condições cada vez melhor para os nossos irmãos, os seres humanos aqui na Terra, para trazer um maior conforto e bem-estar material e até espiritual para toda a humanidade. Bem diferente daquelas imagens que a gente viu lá no começo, né, gente? De tantos problemas, tanta desgraça, tanto sofrimento. Essa é a vocação, essa é a nossa nobre vocação, de criar condições melhores para o ser humano, para todos os seres humanos na Terra, em cada dia que a gente levanta, que a gente vai trabalhar, que a gente coloca a nossa cabeça, o nosso corpo a serviço dos nossos negócios, né? Ainda nesse mesmo livro, né, fala de uma forma muito simples, né, qual a nossa, assim, coisas muito objetivas, né, o que nós temos que fazer como empresários, como líderes empresariais, bons produtos e bons serviços, né, dependendo se a gente está na área de manufatura ou na área de prestação de serviço, nós temos que produzir bons serviços, bons produtos, que sejam úteis, que sejam necessários ao ser humano. Então, se não for bom e se não for útil, nós não devemos produzir. Então, tem várias coisas no mundo que são feitas que não deveriam ser feitas, né? Drogas, por exemplo, né? Bebidas, talvez, cigarro, né? Armas, armamentos, né? Então, eu sei que isso faz parte da economia, conta lá no PIB, gera emprego, mas tem uma série de efeitos colaterais que talvez não valha a pena para a humanidade, né? Porque tem um custo muito, muito elevado e o maior custo é de fazer mal às pessoas, né? Depois, nós temos que criar bons empregos e os empregos bem remunerados. O trabalho dignifica o homem, nós precisamos criar trabalho. O trabalho é criado na empresa, geralmente numa empresa, né? Não estou falando nem de emprego, estou falando de trabalho, né? Que é um novo conceito. A gente, na questão de CLT, carteira assinada, emprego, isso a gente não sabe como vai ser isso no futuro, mas o trabalho vai existir, o trabalho vai continuar existindo. Então, nós temos na nossa atividade, como empresários, como líderes empresariais, temos que criar bons empregos, quer dizer, empregos de qualidade, que dê oportunidade para as pessoas, que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas, que tenham possibilidade de participação, que tenham voz, que possam contribuir, colaborar para o crescimento daquele negócio, e bem remunerados. Temos que remunerar bem, temos que distribuir mais. Existe muita desigualdade ainda no mundo atual, muita concentração de riqueza desnecessária. Para que isso? Temos que abrir mais, abrir mão, temos que ser mais solidários com os nossos irmãos, né? Então, são valores, são atitudes, são novas formas de empreender que nós precisamos mudar e colocar isso na cultura empresarial, não só do Brasil, mas de todo o mundo, né? E temos que criar riqueza, não tem nenhum problema criar riqueza, mas essa riqueza, porque o trabalho ele é feito para criar algo e criar riqueza. Agora, essa riqueza precisa ser criada de forma sustentável. Então, temos que ter muito cuidado com o ser humano, temos que ter cuidado com a natureza e temos que distribuir essa riqueza de forma justa, né? Então, é muito simples, né? E o que acontece quando a empresa faz isso, quando o líder empresarial, quando o dono do negócio coloca essa forma de trabalhar na sua empresa, né? A empresa ela é altamente competitiva, ela é plenamente humana, socialmente responsável, dura mais e, no final, acaba tendo mais lucro, mais resultado. Não é o objetivo, por isso que o livro lá da Uniapac chama o lucro dos valores, a rentabilidade dos valores. Quanto mais aplicamos os valores cristãos, que são a rocha sólida onde nós erguemos a nossa empresa, mais resultado nós vamos ter, tendo contribuído da melhor forma possível para o ser humano sobre a face da Terra, né? Podemos também olhar um pouco Caritas in Veritate, né? Já que aqui fala de caridade, justiça, né? Que é
Papa Bento XVI, né? E fala lá no parágrafo 23, não é suficiente progredir do ponto de vista econômico e tecnológico, que é o que aconteceu. É o começo da minha palestra, eu mostrei lá, na nossa conversa aqui, na evolução fantástica que o homem teve no aspecto tecnológico, econômico, né? Mas isso não é suficiente, isso é bom, mas não é suficiente. Por quê? É preciso que o desenvolvimento seja, antes de mais nada, verdadeiro e integral, ou seja, atinja todas as pessoas e atinja positivamente todas as pessoas. No parágrafo 25, com efeito, o homem é o protagonista, o centro e o fim de toda atividade econômica e social. Então, na medida que a gente vai usando todo esse material de leitura, nos grupos de reflexão e vivência, nesse programa Empresa com Valores, a gente vai refletindo sobre isso, pensando sobre os nossos negócios, fazendo uma autocrítica de como nós estamos conduzindo os nossos negócios. Nós vamos criando uma nova mentalidade empreendedora e uma nova maneira de atuar, novas atitudes, uma nova maneira de conduzir as empresas, né? Ainda pegando aqui na Caridade na Verdade, né, no Caritas in Veritate, no parágrafo 35, sem formas internas de solidariedade e de confiança recíproca, o mercado não pode cumprir plenamente a própria função econômica. E, hoje, foi precisamente essa confiança que veio a faltar. E a perda de confiança é uma perda grave. Nós estamos sentindo isso aqui nas nossas peles aqui no Brasil. Total perda de confiança nas instituições, no mercado, nos próprios empresários, nos políticos, né? E isso trouxe uma grave consequência para o Brasil, que foi justamente a recessão que nós entramos. No parágrafo 36, a doutrina social da Igreja considera possível viver relações autenticamente humanas, de amizade, camaradagem, de solidariedade, reciprocidade, mesmo no âmbito da atividade econômica. Ou seja, dentro da empresa não precisa existir aquela competição, aquela disputa, um jogando casca de banana para o outro, para um poder conseguir conquistar uma posição maior, conseguir ser promovido às custas de deixar o outro para trás, de aquele jogo escuso, às vezes, que tem dentro da empresa, né, dos clubinhos que se formam dentro da empresa, nada disso. Isso é destrutivo. O que nós precisamos ter é amor, camaradagem, cooperação. E, felizmente, a gente vê isso hoje. Fomos lá visitar o técnico PUC. A gente vê a forma de pensar, a forma de lidar da garotada, dos jovens, né, que estão nesse mundo, né, da tecnologia. O que eles falam? É cooperação, colaboração. O tempo inteiro é isso. É rede, o mundo conectado em rede, ajuda mútua. Eles estão o tempo todo ali junto, um sentado, né, compartilhamento de espaços, de recursos. Então, começa a surgir uma grande esperança para nós, e começa a surgir uma nova forma, uma nova postura. Aqui, né, no nosso caso, nós temos que vir, temos que aprender, temos que estudar, temos que mudar a nossa cabeça, fazer essa virada da chave. Parece que eles não, parece, né, que eles já estão vindo com uma outra mentalidade, o que é uma grande esperança para nós, né? Então, é possível viver, né, essa camaradagem, essa amizade, né, na atividade econômica, e não apenas fora dela, né, não apenas nas festas, nos botecos, nas reuniões de família, mas dentro da empresa isso também é possível, e mais do que possível é necessário, e vai gerar também melhores resultados para a empresa, né? Quando a gente pega a Laudato Si, né, que é a casa comum, né, a terra, a nossa casa comum, agora já com o Papa Francisco, que também é uma encíclica maravilhosa, que também é uma dos materiais que a gente usa nos grupos de reflexão e vivência, né? Ele fala lá no número 194, né, um desenvolvimento tecnológico e econômico que não deixa um mundo melhor, uma qualidade de vida integralmente superior, não pode ser considerado progresso, né? De novo, ele repete aqui o que Bento XVI já tinha falado também, né? E para a gente não ficar assim, eu acho que é muito, para mim, pelo menos, parece bastante intuitivo, e na hora que a gente começa a olhar o mundo assim de forma mais crítica, e a reação da sociedade nesse mundo de hoje, com o mundo totalmente conectado, com tudo transparente, que nada fica escondido mais, a gente não consegue, não adianta, se a gente fizer alguma coisa errada, em algum momento a gente vai ser pego, se a empresa não tratar bem o cliente, o fornecedor, o funcionário, a comunidade, o meio ambiente, ela vai se dar mal. A gente intuitivamente consegue perceber isso, né? Que existe um patrulhamento constante sobre a empresa, e é verdade, isso é o que acontece, foi o que eu falei para vocês. O ser humano ganha poder, o ser humano ganha importância. E quem que é o ser humano? O ser humano é o nosso funcionário, que ora ele é funcionário,
ora ele é nosso cliente, porque está lá comprando um produto que nós mesmos, a nossa empresa fez, ele ajudou a fazer, ora ele está participando de uma ONG, que pode estar, de repente, contra a nossa empresa, dependendo do que a empresa está fazendo. Então, cada pessoa tem vários papéis diferentes dentro da sociedade, e essas pessoas têm uma influência muito grande no dia a dia da empresa. Podem chancelar a empresa, dar crédito para a empresa, tornar aquela empresa cada vez mais reconhecida, mais relevante para a sociedade, ou pode simplesmente falar, não, eu não quero esse empreendimento. Quantos casos vocês conhecem em várias cidades, várias regiões, mesmo na área rural, de projetos muito interessantes, assim, do ponto de vista econômico, de milhões de reais de investimento, que a própria sociedade chegou e falou, eu não quero esse empreendimento aqui. Não foi a prefeitura, não foi o governo, às vezes o governo até queria, porque ia arrecadar mais impostos, ia criar empregos, mas se aquele é um projeto que causa, por exemplo, numa cidade, um impacto ambiental, um impacto de trânsito, um impacto de movimentação de pessoas, de ruído muito grande, eu tenho certeza que nenhum de vocês quer esse empreendimento perto das suas casas ou das suas residências, né? Uma simples antena de celular, quando aquelas antenas eram muito grandes, ninguém queria aquilo perto de casa, porque era feio, não era estético, fazia um barulho, um ruído. Então, uma simples antena. Imagine, às vezes, por isso que a implementação de shopping center, centros de compra, edifícios comerciais, muitas vezes a comunidade não aceita, não quer, porque não quer, quer uma vida mais tranquila, quer uma vida mais sossegada, e ela tem força, o ser humano tem, as pessoas têm força para se organizar, fazer barulho, fazer movimento e brecar muito desses investimentos. Às vezes você pode estar até com uma licença de instalação e você não consegue levar adiante seu empreendimento. Então, as pessoas cada vez têm mais poder, têm mais voz e influenciam mais na forma da empresa ser. Então, parece ser bastante intuitivo esse entendimento, que quanto melhor a gente tratar as pessoas, com mais carinho, com mais cuidado, com mais zelo, com mais atenção, essas pessoas vão querer se relacionar mais com a empresa. De que forma? Sendo empregados, sendo clientes, sendo fornecedores, querendo a empresa perto dela, na sua comunidade, na sua região. Então, parece ser bastante intuitivo isso, né? Mas, para não ficar só na intuição, o próprio Thomas, ontem também, o movimento Capitalismo Consciente, que é um movimento que nasceu mais ou menos recentemente nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é muito bom em estatística, o Brasil é muito ruim em estatística, eles lá já levantaram os números. Ontem o Thomas mostrou, né, categorizou ali empresas, né, de diferentes categorias, né, listou empresas de diferentes categorias, começando pelo índice S&P 500, que é como se fosse o Ibovespa, né, o nosso Ibovespa, que é o índice que reúne as 500 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos. Depois, empresas good to great, que é uma outra categoria de empresas que se formaram a partir de pensadores americanos, que são empresas boas para ótimas, né? E depois as que eles chamam de empresas humanizadas, que são empresas que atuam dessa forma que eu estou falando, que tem essa preocupação, que colocam o ser humano no centro, que a principal preocupação é o ser humano, é o bem comum, é o bem-estar das pessoas, é melhorar a vida das pessoas na Terra a cada dia pela ação dos seus próprios negócios. Então, ali tem as empresas humanizadas internacionais, que isso é um trabalho feito nos Estados Unidos, e as empresas humanizadas americanas. Então, a base de referência é a Bolsa, né? O que a Bolsa evoluiu nos últimos 3 anos, 5 anos, 10 anos e 15 anos, a valorização das ações, do índice, né, das ações na Bolsa, né? Então, se a gente parte aqui em cada uma dessas colunas, com 3 anos, 5, 10 até 15 anos, que é um período bastante grande, né, a gente vai ver que em 15 anos as empresas americanas valorizaram daquela primeira categoria, né, que são essas empresas, vamos chamar assim, que eles chamaram empresas humanizadas, valorizaram 21% ao ano as ações dessas empresas, enquanto a Bolsa teve uma valorização de 5,32%. Então, aqui, 4 vezes mais, né, de 5%, foi para 21%. Então, se intuitivamente talvez a gente não consiga convencer todos que vale a pena seguir, embarcar nessa nova arca de Noé, vamos chamar assim, eu acho que os números falam por si só, que vale realmente a pena ter uma nova postura, uma nova atitude, uma nova cultura empresarial que preza, em primeiro lugar, o ser humano.
E, para terminar, né, uma citação também do Papa Francisco, na Laudato Si, no parágrafo 231, que ele fala assim: o amor social é a chave para o desenvolvimento autêntico. Então, se nós queremos, o nosso grande objetivo é o desenvolvimento, né, desse planeta maravilhoso, dessa humanidade que vive sobre esse planeta maravilhoso, né, o amor social, né, é a chave para esse desenvolvimento autêntico. Para tornar a sociedade mais humana, mais digna da pessoa, é necessário revalorizar o amor na vida social. Que não é qualquer amorzinho, não, é o amor de verdade, esse amor incondicional, esse amor que Deus nos ensinou, que tantos sacerdotes, tantos pensadores da igreja nos deixaram como legado através do ensinamento social cristão, né? E não só, né, no plano político, no plano econômico, no plano cultural, fazendo dele a norma constante e suprema, né, do nosso agir. Então, esse era o recado. Temos um longo caminho a seguir. Estamos falando de uma mudança cultural, uma mudança de postura, não é fácil. Temos que agir, temos que seguir em frente. Muito obrigado. Está aberto um espaço para questionamentos. Quem quiser, por favor, só levante a mão que as nossas meninas estarão alcançando o microfone. Boa tarde, Sérgio. Parabéns pela iniciativa. A minha pergunta é bem simples. Eu gostaria de saber como, né, se associar, enfim, como fazer a operação, né? E se está aberto, por exemplo, eu sou cristão, mas sou protestante, pelo que eu vi, ele é mais direcionado para o católico, né? Se eu poderia também participar, e se tem já em Florianópolis, que é a cidade onde que eu moro lá. Bom, muito obrigado aí já está convidado, já está aceito. O pessoal da DCE aqui de Porto Alegre vai conversar com você depois. Eu fico em Belo Horizonte, mas também vou te dar meu cartão, estou à disposição, às ordens. Nós seguimos a orientação nós nascemos fruto bebemos dentro da religião católica, né? Mas seguimos a mesma orientação da Igreja Católica, do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Então, a associação é uma ONG, está aberta a todas as religiões, todas as denominações religiosas, todas as linhas de pensamento. A única coisa que a gente pede é essa coerência na questão dos valores, né? Que sigam esses valores, que acreditem nesses valores, porque se não acreditar, não vai funcionar, né? Eu estive em Florianópolis, é uma das nossas. Nós estamos expandindo a DCE mundialmente, aqui no Brasil também. Esse programa é uma forma também tem esse propósito também de expansão da DCE, porque a DCE tem o seu estatuto, tem a diretoria, é uma ONG, e aí tem toda a parte burocrática que tem que ser seguida, e isso dá um pouco de trabalho, né, para que precise um grupo de pessoas para levar isso à frente. Então, esse programa é uma forma de poder levar a ideia na frente e depois a DCE vai atrás, né? Seria como se fosse um núcleo avançado de pessoas que já começam a pensar, a refletir sobre isso, e depois a gente instala formalmente a DCE. Eu estive em Florianópolis há uns 2 anos atrás, fizemos uma reunião lá fantástica com, esqueci o nome do bispo agora, o arcebispo de Florianópolis, o Glauco, presidente da Federação das Indústrias, estava lá, e a palestra foi mais ou menos nesse mesmo tema, né? E no final da reunião, uma das pessoas que estavam presentes falou: olha, nós fizemos parte aqui da DCE e na semana passada eu dei baixa no CNPJ da DCE que existia, porque estava desativada e nós então demos baixa para não ficar aí inadimplente ou irregular com relação à parte documental, né? Falei, puxa, eu cheguei 2 semanas atrasado, né? Mas existe lá um grupo de pessoas que tem interesse em restabelecer a DCE, e o que a gente recomenda hoje é isso, é adotar a empresa com valores. É muito fácil começar formar um pequeno grupo de 8, 10 pessoas, esse grupo depois, quem sabe, estimular outros grupos e daí virar uma DCE. E é isso, é como eu ia falar, né? Espalhar essa ideia, né? Formar uma rede, né? Então, seja muito bem-vindo e com certeza você vai ser um dos nossos pilares lá para ajudar a retomar a DCE Florianópolis.
Mais algum questionamento? Aqui. Boa tarde. Desculpe. Boa tarde, Sérgio. Obrigado pela apresentação. Eu não sou dirigente de empresa. Esses encontros são restritos apenas a dirigentes de empresas? A gente também tem deixado bastante livre. Nesses grupos que já se formaram, nós temos professor. O meu grupo mesmo tem um professor, né? Ele é professor da PUC, lá de PUC Minas, né? E ele é engenheiro e lida lá com a engenharia na área de produção, então lida com muitos alunos que depois vão trabalhar no meio empresarial, né? Então ele faz parte do nosso grupo. Você tem contadores que estão ligados ao meio empresarial, advogados que atuam também no meio empresarial. Então todas as pessoas que têm ligação de alguma forma com o mundo do trabalho, e aí todas independente, pequenas empresas, empresas familiares, microempresas, empreendedor individual, empresas médias, grandes, de serviço, comércio, indústria. Nós queremos incluir todas essas pessoas, consultores, pessoas que fazem coaching, às vezes até a pessoa que está ligada à área de saúde, os hospitais, as clínicas, são empresas também, empresas complexas, né? Então é bastante amplo, sabe? Acho que a gente consegue abarcar assim, quase todos, eu não sei exatamente qual é o seu ramo de atividade, a sua atuação, e a gente chama de dirigente porque não é só o dono da empresa, né? É o executivo, é o gerente, é o chefe, é o supervisor, aquela pessoa que tem influência ali no dia a dia da empresa e que tem como ir mudando essa cultura empresarial, essa forma de fazer negócios, adotando os valores cristãos como esse pilar fundamental da organização. Ok? Mais algum questionamento? Então, nós encerramos agradecendo a participação de Sérgio Cavalieri neste 7º FAS. Muito obrigado.